Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. A gente vai falar um pouco sobre essa matéria, né? Essa matéria do quiz que a gente vai fazer hoje. E eu queria corrigir aqui o capítulo 8, que fala sobre o primeiro reinado, e o capítulo 9, que fala sobre o período regencial. Lembrando que a gente fala dos dois períodos, mas não pode se esquecer que no outro capítulo, o capítulo anterior, deu toda a planificação, né, todo o contexto para que o primeiro reinado surgisse, para que o primeiro reinado acontecesse, né, com a figura de Dom Pedro I, toda aquela questão de independência e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vou fazendo as correções e a gente vai entendendo melhor. Primeiro momento a gente fala aqui sobre Brasil Império, como se formou, quais foram Império, Brasil colonial, tá? A gente vai falar um pouco sobre a brasileira após a independência, né? Os grandes latifundiários, os escravos, você vai ter bem isso aqui. As próximas páginas, e isso aqui a gente vai ter nas questões, falando sobre a questão da Constituição de 1824. Prestem atenção nessa Constituição em relação a o que é que mudou, né? E quais eram os poderes, como funcionavam os poderes e o que eles representavam, tá? Aí o capítulo segue falando um pouco sobre escravidão, sobre indígenas, e aí a gente tem aqui a primeira página de exercícios, propriamente dita. Eu vou tentar chegar um pouquinho aqui pro lado para enquadrar melhor. Ok. Então, tá falando assim, ó, leia a seguir um trecho da Constituição de 1824, depois responda as questões, né? Constituição Política do Império do Brasil, Brasil com Z, né? Um jeito americano de chamar o Brasil, porque o Brasil era muito próximo da Inglaterra, tá? Artigo 1º, o Império do Brasil é associado à política de todos os cidadãos brasileiros, é a associação da política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Artigo 2º. O seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acham as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Gente, o português aqui é um pouco complicado, um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque é um português da época, né? Foi tirado na íntegra. Então, por exemplo, ele com 2 L's, né? Atualmente, tem o C, né? De actualmente, tá? Então, vamos lá. Ó, também, ó, a dinastia imperante é o senhor Dom Pedro I, o atual imperador e defensor perpétuo do Brasil, tá? A religião católica, com TH, apostólica romana, continuará a ser a religião do Império. O poder moderador é a chave de toda a supremacia, de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente leve sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos quais os poderes dos mais poderes políticos, né? Pessoa do imperador é inviolável, sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ok? Então aí a gente tem alguns artigos e a gente fala aqui, ó. Relacione cada artigo da Constituição de 1824 com o tema que se refere. O primeiro artigo garante a independência política do Império, né? O terceiro artigo oficializa o governo como uma monarquia. Ó, monárquico hereditário, né? O quinto artigo institui a religião oficial do Império, que é o catolicismo. E o 98º artigo cria o poder moderador, tá? Vamos lá. Ó, segundo a Constituição de 1824, qual era a função do poder moderador?
né? A função do poder moderador, segundo o que o artigo fala, era dar equilíbrio aos outros poderes, né? E era de função exclusivamente do rei, de Dom Pedro I. Tá? C. Reflita e converse com seus colegas qual foi a intenção de Dom Pedro I ao criar o poder moderador. A função dele, a função do poder moderador, né? A intenção de Dom Pedro era se manter no poder, lógico, manter os poderes da monarquia. Tá? Explique como estava organizada a sociedade brasileira no período pós-independência. Tá? Então, a população brasileira era composta por grupos da elite, né? A elite fundiária, a elite agrária, que fazia a questão do açúcar. Ok? Existia um contingente, né? Um grupo muito grande de escravizados. Cadê? Aqui tem 30% do total da população era de escravizados. Tá? Existia um grupo, conforme eu disse, que era a elite agrária, que eram esses fazendeiros, né, que dominavam politicamente o Brasil. Tá? E nós tínhamos o resto da população, né, que era formada de pessoas mais pobres, comerciantes, artesãos, escravos libertos. Tá? Com a Constituição de 1824, novas leis passaram a reger o Brasil. Entretanto, nem todas essas pessoas foram beneficiadas com a condição de cidadão do Império. Leia o texto a seguir sobre esse tema e responda as questões. Com todo o seu liberalismo, a Constituição de 1824 ignorou a escravidão como se ela não existisse. Assim, apesar de constituir um avanço que se refere aos direitos políticos, a independência, feita com a manutenção da escravidão, trazia em si grandes limitações aos direitos civis. Para os padrões da época, a legislação brasileira era muito liberal. Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a votar. As mulheres não votavam e os escravos, naturalmente, não eram considerados cidadãos. Tá? De acordo com o texto, qual teria sido o avanço dessa Constituição? Então, o avanço seria um avanço para os padrões da época, né? O avanço se refere ao direito político do Brasil, que foram ampliados considerando os padrões da época antes do quadro anterior. A gente cria aqui uma possibilidade de voto, né? Voto nas decisões políticas, coisa que não existia antes. Tá? Então, a partir de 1824, apesar da gente ter o poder moderador, a população pode votar em chefes, né, dos poderes, a população rica, né, a população que tem essa grana aqui, esse dinheiro aqui, que é muito dinheiro. Então, essa população podia votar e decidir uma parte dos seus representantes, mantendo Dom Pedro I como principal representante aí do governo e também detentor do poder moderador, né? Como a Constituição se posicionava em relação à escravidão. A escravidão não foi mencionada, né, gente? A escravidão continuou a existir durante muito tempo. Só Dom Pedro II, bem à frente, é que vai acabar com a escravidão. A gente ainda vai ver isso no quarto bimestre. Tá? C. Quem podia votar no primeiro reinado? Homens maiores de 25 anos, né? Maiores de 24 anos, vamos dizer assim, com 25 ou mais, né? E com renda mínima de 100 mil réis. Isso é bastante dinheiro, tá, gente? São posses, né? São casas, são pessoas que têm uma influência comercial e provavelmente uma influência política também. Tá? Faça uma pesquisa sobre a questão do voto no Brasil quando as mulheres receberam o direito de voto. Traga as informações que você descobrir para uma conversa. Então, nós temos no momento pós-República Velha, né, que a gente ainda vai estudar mais para frente, mais ou menos a década de 1930, 1940, a mulher vai ser possibilitada de votar. Tá bom? É isso.
vamos lá, continuando. Aí a gente vai falar um pouco sobre a insatisfação com o governo, Confederação do Equador, né? O Frei Caneca, que foi uma pessoa muito importante, a Guerra da Cisplatina, tá? E a gente chega a essa questão, formação da identidade nacional, a população começa a se enxergar como brasileira e a gente chega na página 301 aqui, ó. Leia a frase a seguir e marque X na alternativa que apresenta trecho que a completa corretamente. Depois complete a lacuna da frase com o trecho que você escolheu, tá? Então, ó, era uma característica do governo de Dom Pedro I. A resposta é essa aqui, ó, o autoritarismo e a preocupação em garantir seus interesses em primeiro lugar, tá? Não foi Dom Pedro I que aboliu a escravidão. Durante o governo de Dom Pedro I, nós tivemos várias revoltas porque a população sofria muito. Então, essa aqui é a questão, ó, tá? O autoritarismo e a preocupação em garantir seus interesses em primeiro lugar. 2. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou, né, ou seja, obrigou a Constituição Política do Império do Brasil em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta. O texto constitucional foi construído coletivamente pela Câmara dos Deputados, votado e aprovado. Não, se caso tivesse sido votado e aprovado, não seria outorgou, seria promulgou, tá? Qualquer tipo de lei promulgada quer dizer que vai ter isso aqui, ó. Vai ser constituído coletivamente, vai ser votado, vai ser aprovado por um grupo para ser escolhido, votado. Então vai ser promulgado. Quando existe a obrigação de acontecer, né, quando alguém impõe alguma coisa, é outorgado. Então está errada. B. A Constituição de 1824 instaurava a laicidade no território brasileiro, extinguindo a religião católica. Não, né? Um dos pontos da Constituição de 1824 é que a religião católica é obrigatória. Laicidade tem a ver com o Estado laico ou não laico, né? É a discussão sobre essa questão aí, tá? C. A organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo que esse último determinava a pessoa do imperador como inviolável e sagrada. Exatamente. Ainda tem mais, inviolável, sagrada, e que não precisava se respeitar nenhum dos mandamentos da Constituição, né? D. A Constituição de 1824 determinou a cidadania amplificada e os direitos ao voto para todos os nascidos em solo brasileiro. Não, né? Mulheres não podiam votar, escravos não podiam votar, homens mais pobres não podiam votar, tá bom? E a Constituição de 1824 promoveu em diversos artigos ideais de cunho abolicionista. Tais ideais foram respaldo para os movimentos políticos posteriores. Também não, né? A Constituição de 1824 nem falou direito sobre essas questões, tá? Então a resposta certa é a C. Durante a Confederação do Equador foram escritos alguns panfletos para divulgar as reivindicações dos revoltosos da população. Leia a seguir o trecho do panfleto distribuído pelos participantes da Confederação do Equador e depois responda as questões no caderno. Então, nós temos aqui... Ok, ó. Esta é a ocasião pernambucanos de mostrar que somos livres, somos fortes, melhor que pela pátria sofrer 1000 mortes, que ser escravo de déspotas tiranos. Temos Bahia, Ceará, Maranhão, que podemos dispor à nossa vontade. Extingue-se do Brasil a majestade, basta de servilismo, basta de opressão. Viva a República, viva a liberdade. Tá? Aí nós temos algumas questões aqui, ó, onde se iniciou e quando ocorreu a Confederação do Equador, né? A Confederação se iniciou em Pernambuco e quando o início do século XIX, deve ter aqui, ó, 1824, tá?
B. Segundo o panfleto, quais outros locais estavam a favor da revolta? Aí nós temos Bahia, Ceará, Maranhão, né? Explique o que o texto do panfleto quis dizer com melhor é pela pátria sofrer 1000 mortes. Quer dizer que melhor é pelo lugar onde eles vivem, pelo lugar onde eles querem criar, eles morrerem do que morrer pelo sofrimento que esses déspotas, né, que esses líderes monarquistas impõem para a gente, no caso para eles. Né? Explique os motivos que levaram à revolta e quais as reivindicações do movimento. Releia as páginas 296 e 297 para auxiliá-lo nas respostas. Então, cadê? Quais reivindicações queriam uma melhoria na questão das condições de vida, né? Queriam uma valorização maior da questão do açúcar, tá? E caso isso não acontecesse, em nome do não acontecimento disso, eles criaram a Confederação do Equador e buscaram uma independência do país, né? Independência do Brasil, e criar ali um outro país onde levasse em conta o que eles queriam, o que eles desejavam, tá? Complete as frases referentes à Guerra da Cisplatina, com as palavras abaixo. Durante o primeiro reinado ocorreu a Guerra da Cisplatina, onde atualmente está localizado o Uruguai, tá? Grupos separatistas anunciaram sua anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Paraguai, Argentina e Uruguai. O fim da guerra só se deu com a intervenção da Inglaterra. Um dos motivos do conflito era o interesse geral na bacia do Rio da Prata, que era um ponto de escoamento de produção, né, para o Oceano Atlântico. Somente a Guerra da Cisplatina, somando a Guerra da Cisplatina com a impopularidade de Dom Pedro I, esse se viu obrigado a abdicar do trono e voltar para Portugal. Tá? Geralmente, quais estratégias são usadas pelos governantes para legitimar uma identidade nacional? Então, eles costumam criar elementos culturais, né? Costumam criar uma língua, costumam criar uma ideia de costumes, costumam criar um exército para defesa da pátria, uma moeda, tá? Então, você tem uma lei, né? Uma constituição que vai unificar todas essas discussões. Continuando aqui, gente. Tá. Então, agora que você já tomou os temas e conceitos, né? A gente vai, entre 1825 e 1828, o Brasil se envolveu na Guerra da Cisplatina, um conflito separatista que deu origem ao Uruguai. Com a consolidação da independência, teve início no Brasil a criação de símbolos para compor a identidade nacional, né? O primeiro reinado foi um período caracterizado pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que governava de modo impositivo e sem considerar os interesses da população. Após a independência, a Constituição de 1824 foi outorgada, né? Foi obrigada por Dom Pedro I, instituindo as principais normas do Estado. Uma das leis determinava a criação do poder moderador, que concedia plena soberania a Dom Pedro I. Tá? Descontentes com o governo de Dom Pedro I, setores da população em Pernambuco se mobilizaram na Confederação do Equador, reivindicando mais autonomia. Ok? E aí o capítulo se encerra, gente. E a gente começa o outro capítulo que fala sobre o período regencial. Tá? Por quê? Por causa das pressões, né, políticas que Dom Pedro vai sofrendo, ele abdica, volta para Portugal, deixa aqui o filho dele, mas o filho dele era pequeno demais, era jovem demais, né? Tinha 5 anos apenas. Então, nesse período, vai precisar haver tutores para poder tomar conta dessa criança e alguns regentes para poder manter o Brasil politicamente vivo, né? E manter ainda a figura de Dom Pedro I se criando até que ele pudesse entrar no poder, já que ele só poderia entrar, se eu não me engano, com 18 anos ou 21 anos.
começam aqui os exercícios desse capítulo. Olha só. Quais eram os 3 grupos políticos que disputavam o poder no início do período regencial e o que eles defendiam? Preencha a tabela abaixo com essas informações. Então, temos aqui os restauradores, né, que queriam a volta de Dom Pedro e, novamente, uma união entre Brasil e Portugal, do jeito que era antes. Tá? Aí nós temos aqui liberais moderados, né, que defendiam os poderes do imperador, sim, mas de forma limitada e não retornando para as mãos de Portugal. E depois liberais exaltados, né, que defendiam uma autonomia política e uma mudança de sistema político, defendendo a República. Tá? Ó, assinale a alternativa que indica uma das condições feitas, uma das modificações feitas na Constituição de 1824 após a publicação do ato de 1834. Tá? Então, a resposta certa é aqui, ó, modificação do sistema de regentes de 3 regentes para 1 regente. Né? A ideia de botar 3 regentes é não ter um governo centralizado. E sem ter um governo centralizado, Dom Pedro I, que estava lá em Portugal, não tinha medo que alguém dominasse o governo brasileiro. Né? Haveria a espera para que o filho dele pudesse alcançar a maturidade. Tá? Continuando, porque o governo regencial pode ser considerado um dos momentos mais conturbados da história do Brasil independente. Então, porque por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem isso aqui, ó, disputas de grupos políticos, né? Esses grupos políticos, tá? Depois que, por causa da bagunça política, a gente tem um agravamento, né, das crises sociais e econômicas, tá? E a gente tinha a instabilidade de não ter uma pessoa representante da monarquia, o que gerou insatisfação na população. Ok? Então se torna um período muito conturbado. 4. Indique uma causa comum entre a revolta de Malês e a revolta dos cabanos. Então, aqui está falando sobre o fim da escravidão, mas eu poderia falar também sobre os maus tratos, né? A má condição de vida dessa população aqui. Continuando. Então, nós temos aqui, ó, a revolta de Malês e a revolta dos cabanos. Aí tem quando ocorreu, 1835, e o outro de 1835 a 1840. Onde ocorreu? Bahia, né? E aqui no norte do Brasil hoje, o chamado Grão-Pará. Principais motivos: falta de liberdade religiosa e escravidão. Tá? E aqui os principais motivos são a exploração dos fazendeiros, né? O custo de vida, essa maior liberdade para a política. Tanto é que eles iniciaram um processo de separação. Né? Tá? Grupos sociais envolvidos: africanos e afrodescendentes escravizados e libertos, e a maior parte deles era de religião muçulmana, tá? E aqui camadas pobres da população, que também, né, escravizados, indígenas e mestiços. O projeto político, né, era a libertação dos companheiros e o fim do escravismo, tá? Aqui era a luta por terras, essa ideia de separação do Grão-Pará e o fim da escravidão, né? E o desfecho, a resposta foi contida antes mesmo de acontecer e os malês foram presos, mortos, exilados, né? E aqui, ó, a revolta foi contida pelo governo e cerca de 30 mil cabanos foram mortos, tá? Então o governo sempre atuando dessa maneira. Ó, e aqui a gente vai ter um pouco da revolta farroupilha. E vamos ver aqui. Calma. Show. Ó, ligue os termos que completam corretamente as frases. A República Rio-Grandense também pode ser chamada de República do Piratini. Após a tomada de Porto Alegre, os farroupilhas assumiram o governo provincial, né, o governo da província. Após a tomada da cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi proclamada a República Juliana.
tá? A Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial, ok? Deu certo por um curto período de tempo e logo depois o governo imperial, a partir de investidas militares, né, e acordos políticos, conseguiu reverter isso aqui, tá? Por quais motivos os estancieiros gaúchos estavam descontentes com o governo regencial? Então, gente, a gente tem aí os altos impostos na carne brasileira, né, e os baixos impostos cobrados pela carne argentina. Então, o produto brasileiro estava mais caro do que o produto argentino e o produto uruguaio também, tá? Então, porque eles precisavam do valor, um valor bom, né, da carne para sobreviver, e como era um produto interno, eles não achavam justo que esse produto interno fosse mais caro e, consequentemente, menos procurado do que o produto externo, tá? Então, isso prejudicava muito essa economia desses estancieiros. Complete as frases com as palavras abaixo. Tá? A Revolução Farroupilha foi a manifestação contrária ao governo imperial novamente, né? Mais duradoura da história do Brasil. Ela começou em 1835 e terminou em 1845, 10 anos. Em seu início, esse movimento não tinha caráter separatista, mas à medida que o governo regencial se recusava a atender às demandas dos gaúchos, essa proposta foi ganhando mais força. Tá? É isso. Em grupo, pesquisem as tradições alimentares do estado do Rio Grande do Sul, anotem as informações tanto sobre as origens quanto sobre os ingredientes de alguns pratos típicos e de algumas bebidas, tá? E selecionem imagem. Depois organizem uma apresentação para os colegas de turma. Então, gente, funciona assim. O Rio Grande do Sul ele é muito famoso pela carne, né? Carne de sol, o charque, chamado charque, né? O churrasco de chão, tá? Chimarrão, né? Bebida, chimarrão e outros tipos de comida e bebida da região. Esse tipo de cultura alimentícia e de alimentação vem daquela região ali, tá? Então, Uruguai, Paraguai, Argentina e o sul do Brasil tem muito essa cultura, ok? E por último aí, mas a gente precisa falar, né? O período regencial foi marcado por uma grave crise social, pela insatisfação e por várias revoltas contra o autoritarismo e medidas adotadas pelos governantes das províncias. A base período regencial aqui em cima, tá, gente? A base política do período regencial era composta por dois grupos principais, os restauradores e liberais, né? Que defendiam a monarquia centralizada, e os liberais, que propunham maior autonomia às províncias. O Levante de Malês tinha como objetivo libertar os escravos e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam. A Revolta dos Cabanos reivindicava melhorias nas condições de vida da população e a participação na escolha dos governantes, do governante da província. Na Revolução Farroupilha, os proprietários rurais desejavam a diminuição dos impostos e a autonomia das províncias. Tá? É isso. Leiam com atenção as questões, o quiz. Se vocês não responderam, não fizeram, façam com atenção, prestem atenção, leiam direito, tá? É isso. Valeu. Tchau, tchau.